Imagina o Brasil formando o quê? 1 milhão de advogados por ano? Outros 500 mil médicos? Esse ano que vem, vai ter 80 mil médicos desempregados. Mas não vão para o interior. O presidente vai ter que fazer mais médicos de novo, trazer gente de Cuba. Vai para o interior. Para atender o interior, tem 1.800 municípios sem médico. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Chegamos ao 9º podcast. E hoje, mais uma vez, com meu amigo Fábio Jovem, sempre trazendo excelentes convidados. Convidado de hoje, gente, o currículo dele é assim, ó, simplesmente invejável. Vou até deixar o Fábio falar um pouquinho do currículo dele. Fala aí, Fábio, um pouquinho pra gente. Badião, é mais fácil falar o que o Badião não é, né? É só falar o que ele não é, né? Porque é advogado, radialista, biólogo. PhD em biologia. Cara, o que esse cara entende da história do Brasil é fantástico. História, política, faz parte da história goiana. Sim. Cidadão, tem um título de cidadão goianiense, né? Apesar de não ter nascido aqui. Professor Badião, seja bem-vindo. Para mim é um prazer muito grande estar no podcast, Josimar, com você, porque acredito que um jornalismo sem limites, sem cortes, sem filtro, ele pode gerar uma grande contribuição para a formação da inteligência social do nosso país. Nós temos um país que é depressivo nesse ponto. Nós não temos uma inteligência social. Não há uma inteligência social para uma sociedade de adestrados. O Brasil, em 1911, os americanos pegaram aqui o general Rivadavia Correia e levaram para os Estados Unidos, onde sentou o Moro, sentou o Mandetta, sentou o Fernando Henrique Cardoso, sentou o Dória, mesmo banquinho, lavaram a cabeça do Rivadavia Correia, mandaram de volta, transforma cada brasileiro num soldado. Ora, aí veio o positivismo militar. Tiraram as matérias do pensamento humano, tiraram filosofia, sociologia, educação doméstica, financeira doméstica, música, folclore, tudo que poderia levar o homem a pensar. Ele passou a ser o quê? Verdadeiro robô, dividindo polinômio nas escolas. Que é um trem mais nojento que dividir polinômio. Só de matemática é um maluco obrigar você a dividir polinômio. E o de química, decorar tabelas periódicos. E o de biologia, ficar decorando Sexo dos Anjos. Senhores, a educação brasileira não existe. Existe um adestramento para formar soldados, como queria Rivadavia Correia, como queria o Pentágono americano. É o sonho deles transformar os brasileiros. E a prova disso, Josimar, está na prisão daqueles 1.200 brasileiros patriotas que estão na porta do quartel. Foram lá, pararam o ônibus, levaram todo mundo para passear, mentira, levaram para a prisão pela Polícia Federal. Que é pior que isso. Um delegado de Polícia Federal que tem direito, tem a obrigação de analisar as ordens que são dadas a ele, que ele é um policial civil. Ele não é obrigado a cumprir a ordem de Alexandre de Moraes, não, senhor. Se ele achar que a ordem é imoral, ele não é obrigado a cumprir. Pergunta você, promessa, por que ninguém foi defender aqueles desgraçados lá, que as velhinhas de 60, 80, 90 anos estavam sendo presas, sem nunca ter subido a rampa para quebrar nada? Que foram envolvidas, né? Tava ali no meio. Não, prendeu todo mundo, tirou da porta. E o quartel deixou. E o exército deixou levar presos. Cadê o povo para defender? Cadê o povo para defender? Não tem. Sabe por que não tem, promessa? Porque o nosso povo não tem inteligência social. É uma massa. Uma massa voltada para os prazeres. Hoje você vê velho aí de 60 anos tatuando a bunda. Para quê? Está havendo uma loucura nesse país. Gente maluca que só pensa em sexo. Só pensa em sexo. Tem ninguém pensando no futuro, formar família, dirigir uma família, prestar conta à sociedade, buscar valores. É um resultado de quê? Da reforma Rivadavia Correia de 1911, lá atrás. O resultado estamos escolhendo hoje. E você percebe uma coisa interessante. O Congresso Nacional votou agora uma lei, uma ideia de 1988, que era 2 impostos. Diminuiu os impostos. A grade era 72 impostos. Vamos reduzir em 2. É fantástica essa ideia.
Isso é espetacular. Aparentemente parece legal, né? Você pegar 5 impostos e transferir em 2. Claro, é um negócio fantástico. Só que, de 88 a 94, foi instaurado, 94, o Plano Brad. Badião, mas Plano Brad. antes de você falar do Plano Brad, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você falou de educação, que fomos adestrados, etc e tal. Isso significa dizer, professor, que o brasileiro ele não tem a mesma visão de países de primeiro mundo em relação a negócios? Isso vem da base da educação? Porque se você for olhar a educação, ela te prepara para trabalhar para alguém, ela não te prepara para o mundo dos negócios, para alguma independência. Startar uma ideia. Isso, startar uma ideia, ter essa coragem justamente que o senhor está tendo aqui de expor o seu pensamento. Não, desde quando eu passei pelo ensino médio até a faculdade, eu fui adestrado para trabalhar para alguém, para fazer alguém ficar rico. Perfeito. Essa educação que nós vivemos hoje no Brasil não é educação. Isso é adestramento. Uma educação, ela dá ao jovem, dá ao estudante a capacidade de startar sozinho suas ideias. Ele precisa da filosofia, da sociologia, da história crítica e não decoreba, da geografia crítica e não decoreba, do ensino doméstico, das finanças domésticas, do respeito, da honra, da dignidade, da humildade, são fatores, virtudes que a família tenta cultivar e a escola não dá sequência. Esse é o grande problema nosso, Osmar. A escola tem que dar sequência. O pai gera a ideia das virtudes e a escola vem e arredonda isso e dá justificativa. A nossa escola não dá isso. Manda você dividir polinômio, manda você decorar a história. Mentira! Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Mentira! Mas ninguém fala isso. Nunca! Cristóvão Colombo descobriu a América. Eu tenho uma moeda fenícia do ano de 2000 a.C. Mas a gente Lá tem a América do Sul. Mas a gente foi preparado para não questionar nada. Se você pega... O que é o adestramento militar? Você tem que pedir permissão ao seu superior para reportar contra ele. Isso é o fim do mundo. Nós estamos vivendo uma época em que eu tentei no governo da Dilma, junto com o Fernando Haddad, restabelecer filosofia e sociologia nas escolas. Foi por 3 anos. Logo que o Michel Temer, que é meu primo, assumiu a presidência, a primeira coisa que ele fez foi retirar a obrigatoriedade de filosofia e sociologia das escolas. Por quê? Alguém manda nele, quem manda nele não é nacionalista, é entreguista. E aí, esse governo entreguista assumiu, outros governos entreguistas vão vindo, e hoje eu tive aquela situação que o presidente Lula condenou as escolas cívico-militares. Mas por que ele condenou? Não está na hora de condenar. Está na hora de restabelecer o ensino civil. Começar, porque você não pode destruir um para começar outro. E o sistema tem que coabitar, evoluir juntos, na medida que nós vamos crescendo as escolas civis, dando razão de estudar, para a criança gostar de ir para a escola. Então nós vemos agora, Josimar, e eu acho isso promessa muito importante para que nós possamos entender que o presidente que assumiu o Brasil é um civil. Lula foi criado, educado nas hostes sindicais. É um civil. É diferente do Bolsonaro, que foi educado aonde? Na caserna militar. Então quando ele chegou e gritou, viva a Ursa! Viva o general Ursa! E não podia esperar algo diferente, porque foi o que ele aprendeu ali na escola militar, né? Agora eu quero um recado para os meus militares. Você que é general, você que é coronel de exército, fica aí falando da gloriosa Revolução de 64, aquele golpezinho que vocês deram, para botar no poder os banqueiros. Porque, pensa bem, dia 1º de abril foi a Revolução, dia 1º, só que é 31 de março, não, foi dia 1º, dia da mentira. Fizeram a Revolução, destronaram o presidente João Goulart, aí em seguida, no dia 31 de dezembro do mesmo ano de 64, eles obrigaram o Congresso Nacional a votar uma lei que estabeleceu o Banco Central. Que é um trem mais ridículo que é o Banco Central. O Banco Central hoje é que alimenta a dívida pública brasileira em 13,75. E o primeiro protesto do Lula foi contra isso. Mas por que pagar 13,75? Aí o Banco Central mente para todo mundo, dizendo o seguinte, juro alto diminui a inflação.
Vai mentir para sua mãe, seu presidente. Não, e não tem justificativa, porque se a inflação está baixa, essa tese já caiu por terra, né? Nós estamos em queda de inflação já tem um bom tempo. Qualquer economista que está me ouvindo sabe muito bem, só diminui a inflação só diminui quando há grande oferta de produtos. Tem muita camisa baixa de preço. Tem muita calça baixa de preço. Não é juro não, meu amigo. Juro que esse juros coxante aí nos bancos hoje chega a casa dos 450% no cartão de crédito. Isso é coisa de ladrão, de bandido. Porque o juro no Brasil está proibido desde o governo Dilma. Quando entrou a emenda constitucional no 40, a emenda constitucional no 40, ela expurgou o juro da Constituição. Tirou aquele 0,5% pessoa física e 1% pessoa jurídica. Quando eles revogaram, mas não colocaram nada no lugar, por exemplo, podia colocar lá assim, as empresas e a pessoa física estudarão a melhor taxa de juros possível. Não, tiraram. Como a Constituição não tem juro, não recepciona juro, o juro hoje é coisa de ladrão. O banco está roubando, a imobiliária está roubando, quem cobrar juros de você está roubando, você paga porque você é bobo. Abre a Constituição, artigo 192, não tem cobrança de juros no Brasil mais. Mas antes cobrando. Da gente continuar com esse papo que tá legal pra caramba, nós vamos trazer aqui um recadinho da Saga Nissan. Professor, o senhor conhece os carros japoneses? Meu amigo, eu adoro a Saga. Meu carro tem um Fusion híbrido, que está no nome da Saga até hoje. Legal. Eu compro a média de 5, 6 carros todos os anos da Saga. Em Saga Nissan é tudo de bom. Você vai encontrar na Saga os melhores momentos da sua vida. Quem fala tudo para você, e o Nissan é bobagem, né? Discutir Nissan. A tecnologia japonesa, trazida pela Saga, você vai ver que você vai ficar feliz quando você entra numa das lojas da Saga. Eu sou cliente Saga desde os tempos de Fusca. Eu comprava as Fusca da Saga. E cliente antigo aí. Meus carros todos são da Saga. Um abraço ao Sérgio Maia, meu ex-aluno, porque eu sempre tive uma admiração muito grande por formar um grupo muito grande, muito sério. A Saga é uma empresa séria e você pode confiar na Saga. Onde tem Saga, tem qualidade, tem respeito ao consumidor. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Augusto, um depoimento desse aí do Badião, eu não preciso nem seguir o seu briefing aqui, vou ter que comprar né? um Nissan agora. Só basta deixar um recado depois da fala do professor, é só fazer um test drive no novo Sentra, que tá um carro excepcional. Você viu o carro tá lindo. Nossa, o espaço... O patamar do Sentra é um espaço fantástico. É uma tecnologia japonesa que está evoluindo muito. O Sentra é o carro. Vai lá fazer test drive. Eu vou lá fazer o meu. Eu fiz esses dias, eu peguei um carro e fui bem próximo de Brasília, o desempenho, o conforto daquele carro. Só faltando você, né, Fábio? Eu vou lá. Test drive. E o pior é que você tá bonitão, assim, estiloso. O que você fez nesse cabelo aí, Fábio? Ué, é graças ao irmão dele. É? O Jorginho. O Jorge tá querendo acabar com todos os carecas do Brasil. Ah, é? Não, você não tem noção. Tem que levar lá meu irmão. Não, olha aqui, eu vou mandar a foto pro Fábio ali, meu xará. Vai colocar o antes e depois aqui, ó. É, depois você faz, Fábio, o antes e o depois pra... O Badião lembra, você lembra? Não tinha cabelo aqui, não. Não. E detalhe, lá tá com um plano que a partir de 300, menos de 400 reais, cara. Por mês o cara bota cabelo, sério. Ixi, meu irmão não pode assistir isso, bota vai fazer dívida. Bota barba. Não, o Ron vai colocar, ué. Sério? Não, dá pra trabalhar essas falhazinhas da minha barba lá também, Fábio? Dá. Dá pra ficar eu vou fazer legal. mais uma sessão. O meu tem que ser 2, eu vou fazer uma. Não, mas por ser... Bota cabelo Por também, ser seu irmão, Badião, eu vou querer um desconto, viu? O Dr. Jorge trouxe para cá Ah. a tecnologia da Turquia. E aprimorou A Turquia ela. hoje tem mais de 200 centros de transplante capilar. Ele trouxe técnicos da Turquia, ensinaram os técnicos e hoje ele produz muito melhor do que a Turquia. Você precisa conhecer a tecnologia de transplante capilar. É coisa fantástica. Professor, você estava no papo legal aí, pode continuar. Fique à vontade aqui, você estava falando de taxa de juros, Banco Central. Então você acha que o Banco Central hoje não é uma instituição que seria o mais interessante para o momento? Não, claro, o Banco Central hoje é a agência reguladora dos interesses dos banqueiros internacionais. Uma agência de regulagem. Igual essas agências que o Fernando Henrique Cardoso criou. Ele criou agência para regular o petróleo, regular a energia, regular... Cada uma delas tirou o poder do ministério e os ministros hoje, você não sabe nem quem são. Me sana uma dúvida aqui. Tá?
Eu acompanho o governo Lula, governo Dilma. O PT parece, na minha impressão, sempre gostou de trabalhar com juro alto. Juro alto, dólar baixo. É impressão minha ou no Paulo Guedes lá chegou a 2%, 2 e pouco? Não, deixa eu contar para você como é que acontece. Nenhum governo até hoje é um governo nacionalista. Todos eles são manipulados pelas urnas eletrônicas e elegem 75% dos deputados ligados ao sistema bancário. 75 para cá, todas as leis são lenientes, a favor de bandido. Certo. Bandido vai ganhando força. A bandidagem hoje no Brasil tem muito mais força a ponto de colocar um ministro no Supremo Tribunal Federal. Então você começa a entender que a violência ela tem endereço certo. Quanto mais violência, menos você vai questionar juro. Você precisa de dinheiro para tocar a sua empresa, você vai enfiar a cara na conta garantida. Você vai pedir empréstimos a 3,5 ao mês, a 3,8 ao mês. Lá na China, se um banco cobrar 3%, vai preso. Vai preso, porque é roubo. 3% ao ano. Não. E pior que isso, no mundo muçulmano, o banco não cobra juro. Não cobra juro. O banco é obrigado a fomentar o desenvolvimento do país. Ele tem que emprestar o dinheiro para a pessoa comprar uma casa, para a pessoa comprar um escritório, para a pessoa trabalhar. O banco, quando ele quer, ele investe nas empresas e é sócio. Se a empresa quebrar, quebra o dinheiro dele também. Os bancos muçulmanos seguem a Bíblia do ano 600 depois de Cristo. Lá é proibido o juro, que é usura. A nossa Bíblia proíbe, mas ninguém segue. Ninguém segue. Porque essa sociedade judaico-cristã é falsa, é hipócrita, porque deixa o coitado do pai de família pagar juro para banco. Isso é o fim do mundo. Juro é coisa do demônio. Só quem cobra é filho de Lúcifer. E não devemos apoiar ninguém que cobra juro. O banqueiro tem a obrigação de emprestar. Ele não empresta o dinheiro dele, não, Josimar. É o meu. Ele empresta dinheiro seu, meu, para outro. Ele não bota um centavo. Não, e ele ainda tem garantias do governo. Ele tem um seguro, ele tem seguro. Toda operação financeira tem seguro. Eu sei que paga. Você paga o juro e paga o seguro para ele também. E ele simplesmente ganha dinheiro. Olha o lucro dos bancos. Olha o lucro dos bancos, meu caro espectador. Olha o lucro. É coisa de louco. O Banco Brasil deu, em maio, 3,25 de lucro para os acionistas dele. 3 vezes. Se você tem 1.000 ações, você tinha 4.000 agora. Ninguém dá isso, nem cocaína dá um lucro desse. Mas, John, acho que o único cara que eu ouvi falar que faria um enfrentamento aos banqueiros, não sei se na prática ia conseguir, foi Ciro Gomes. Porque até agora, todos esses governos adotaram a mesma política de juros. Ninguém fugiu disso aí, a pergunta do Fábio foi pertinente, porque entra governo, sai governo. A impressão que eu tenho é que os bancos estão por trás financiando todas essas campanhas, porque não faz sentido, porque a gente não tem um mercado aberto. Você pega o mercado americano, questione o que você quiser questionar, mas lá você tem muitos bancos. Aqui no Brasil a gente está na mão de quê? 4 bancos, 4, 5 bancos. Você não tem... Foi planejado. Tudo foi planejado. Hoje o Banco Central representa os interesses internacionais e não nacional. Ele quer controlar a inflação aumentando juros. Inflação se controla por produção. A nossa indústria está quebrada. Agora mesmo esse plano... Não, e não investe em indústria, né? Você pega há muito tempo, não tem investimento. Em tecnologia, então, você pega o governo anterior, os primeiros cortes foram em ciência, em tecnologia. A indústria não avançou praticamente nada. E deixar bem claro, com a vigência do Plano Brede, que o Fernando Henrique Cardoso assinou em 94, renovando a dívida que estava prescrita em 69, olha aí, dívida prescrita em 69, em 89 a Universidade de São Paulo informou o presidente Sarney que ele estava pagando juros de uma dívida prescrita. Sarney parou de pagar, a imprensa marrom brasileira começou a chamar de calote, moratória, e o velhinho Sarney falou, não vou pagar, e não pagou e foi embora. Chegou em 94, o Fernando Henrique Cardoso, um comunista safado, ele vai... Ele é professor de economia, moço. Professor de economia, ele, velho, não é não? Claro. Ele trouxe o... Você acha que o Fernando Henrique tem assim, uma linha comunista? Comunista? Ele é um comunista nato. Ele é bandido. Fernando Henrique Cardoso, você me ouvir, você é bandido. Você entregou o Brasil no Plano Brede. De 94 até agora, meu caro telespectador,
Nós pagamos 61 trilhões de juros. Juro de uma dívida prescrita em 69. Algum deputado já questionou isso? Algum senador já questionou isso? Não. Nós estamos pagando juros. O presidente da República fica com 19% do orçamento para administrar 33 ministérios, não sei quantas secretarias, quantos órgãos, o dinheiro não dá. O cobertor está curto, quando o presidente puxa para um lado, sobra outro. Não tem como governar. Todos os presidentes vão... Aí o próprio Lula hoje não tem dinheiro. O que eles são obrigados a fazer? Emitir títulos. Contrair mais dívida. E quem compra os títulos? O banco. E quem aumenta a dívida? Aumenta o bolo para eles. Agora vão reduzir 2 impostos. E o arcabouço? O que é? Aquilo lá é... A meleca banqueira. É para tomar mais dinheiro do povo brasileiro. O banqueiro é sócio de Lúcifer. É filho de Lúcifer. É o diabo em pessoa. Ele está aqui para tomar o suor do trabalhador brasileiro. Você trabalha e paga 27%, 27,5% de juros, de imposto, de renda. Não bastasse isso, o advogado agora vai pagar 27,5% mais 37% de ISSQN. Como é que o advogado vai ver? 50% que ele arrecada, ele vai pagar em juros, imposto e sobra o que para ele? 43%. É igual o governo federal. Nós estamos pagando 50% de juros, mais a Previdência, porque o vagabundo do Guedes aprovou uma privatização da Previdência, disse que está quebrada e tal. Conclusão, nós somos 20%, 20,72% do orçamento da nação é para pagar os pensionistas. Nós estamos pagando os pensionistas e o dinheiro está ficando com os banqueiros. Explica isso para mim. Vou mais longe, Josimar. Imagina você que o Brasil extrai 3 milhões de barris de petróleo todo dia. Uhum. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo hoje. Importa 1.750.000 barris de petróleo. Pronto, ia para ser também usinados. Cadê o dinheiro dos 3 milhões que vai? Para pagar esse milhão que entra? Para onde vai esses 3 milhões? Alguém já te perguntou isso? Abre aí o Google, pergunta para o Google. Que é o maior produtor. Quantos milhões nós exportamos todo dia? 3 milhões de barris. Quanto nós compramos? 1.750.000. Cadê o dinheiro dos 3 milhões para pagar os que saem? Os 500, aliás. Por quê? A gasolina tinha que valer 50 centavos para nós somos autossuficientes. Cadê o dinheiro? Você sabia que a Petrobras fatura 38% de lucro ao ano? Quando todas as petroleiras do mundo só usam 6% de lucro. A nossa é 38%. Para irrigar o rabo dos investidores americanos, que o Fernando Henrique Cardoso vendeu as ações originárias da Petrobras para o filho dele, para o genro dele, que é presidente da ONU. Está lá. Vendeu? Fernando Henrique Cardoso, você é um capeta, meu filho. O demônio deve estar se sentindo feliz quando você morrer e for morar com ele. O que o senhor acha que seria um plano ideal para a Petrobras hoje, para dar mais sentido para o brasileiro, para a gente não sofrer tanto com combustível tão caro? Não, uma vez que a gente é produtor. A Petrobras de volta, porque ela não é nossa. Ela é de um grupo chamado ONU. Ela não é nossa. Não, e hoje ela trabalha só em função dos acionistas. Dos acionistas, para com isso. Acionista é abutre. Os abutres não querem perder lucro. Se for do Brasil. E nós estamos aqui assistindo a Petrobras. A Vale do Rio Doce. Foi vendida por quanto? 3 bilhões. Não paga uma usina da Vale. Por quê? Quem vendeu? Fernando Henrique Cardoso. Vendeu a Vale que vale 100 trilhões. Ele vendeu por 3 bi. Meu amigo, nós estamos... Por que ninguém reage? Porque a sociedade brasileira não tem inteligência social. Aí volta lá no ponto que o senhor começou no podcast, que é investir na educação. Na educação. Tirar essa alienação que a gente tem das matérias de lógica. E voltar para as matérias científico, filosófico, sociológico, crítico. A pessoa tem que ter capacidade crítica. E só consegue capacidade crítica quem estuda filosofia, quem estuda sociologia, quem estuda história crítica, geografia crítica, enfim, parar de decorar. Decoreba é coisa para militar. Militar, sim, decora tudo. Ele sabe como é que funciona. Dos quartéis, eu gosto de ver militar no quartel, bem pago, quietinho. Só que não está assim, né? Do orçamento da União, 1,92% para as 3 Forças Armadas. Menos de 2%. Não tem papel higiênico nos quartéis.
estão passando dificuldades. Falando em militar, o que o senhor acha do governo anterior que investiu muito em escolas militares? Você acha que isso gera algum avanço para a educação? Claro, tem que fazer isso urgente, porque o tráfico hoje tomou conta das crianças, das escolas civis. O traficante está livre, ele não é punido. Por que na Indonésia ninguém leva droga para a Indonésia? Porque chega lá... Sabe que vai morrer aquele brasileiro que foi executado lá. Dois já. Dois já, né? Dois. Agora aqui, o traficante tem mordomia. Coitado do policial que prende o traficante. A família dele está ameaçada. Eles correm de prisão. Ninguém quer prender o traficante, os cabeças do tráfico. A escola paramilitar, essa que está aí hoje, é uma solução. No momento. Mas tem que continuar? Lamentavelmente, se continuar, o Brasil vai ser dividido em 5 regiões. Vai ser dividido há pouco, na eleição do Lula, os países esquerdistas, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela. Chile, colocar as tropas na fronteira do Brasil, para ameaçar o governo brasileiro a dar posse a Lula, que é o esquerdista também, como eles são. A Índia estacionou o maior navio de guerra dela no norte do Brasil. Mais de 8 mil soldados. O Macron encheu a Guiana Francesa de soldados, mais de 8 mil. Tudo para invadir o Brasil e garantir a posse do Lula. Aí, o Bolsonaro, vendo a ameaça por parte desses países esquerdistas, sentou com o Lula e falou: estou saindo, você segura o país. O Lula está segurando. Porque se ele não toma posse, esses diabos invadiriam o Brasil, e quem tira eles depois? Ninguém tira. Cada um ia pegar um pedaço do Brasil para ele. Como hoje, o americano toma conta da Amazônia, com mais de 3 mil ONGs. Não sei quanto invadido lá. Se você entrar na Amazônia hoje... A Amazônia não é nossa. Não é nossa, há muito tempo. Há muito tempo. Professor, o senhor falou aí dessa fase da política que a gente teve, e eu queria pegar esse gancho para ver uma opinião do senhor em relação a essa divisão, essa polarização que a gente viveu, que no meu ponto de vista, gostaria que o senhor explanasse melhor, o brasileiro em si, a maioria que cria essa divisão de esquerda e direita, não sabe nem ao certo a definição de esquerda e direita, porque eu vejo uma direita que tem pauta de esquerda, eu vejo uma esquerda que tem pauta de direita. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre isso aí para quem está assistindo. Bom, Josimar, o grande segredo é fazer uma visão do Etachão. De cima. O que você está vendo no Brasil? Está vendo um monte de gente pagando juros, com cartão de crédito, comprando horário no celular, que é para poder movimentar o celular, vivendo um processo todo de alienação. Mas você está vendo o quê? O banqueiro usufruindo de tudo isso. Direito no Brasil... Entra governo, sai governo, o banqueiro está com o mesmo domínio. O direito aqui é o banqueiro. A direita é o É banqueiro. o banqueiro, claro. A esquerda é o Lula, é o Bolsonaro, é Dilma, é Temer. O senhor fala que é a favor da monarquia, né? Que a gente conhece, né? A gente lei que conhece a Espanha, as mais famosas, Inglaterra, Japão, Suécia. Mas como é que seria isso no Brasil? Eu não consigo imaginar isso. Deixa eu explicar para você. O melhor período do Brasil foi o governo de Dom Pedro II. O período mais nacionalista que nós tivemos. De lá para cá só tem crise. Uma crise no rabo da outra. Quem que gera a crise? O banqueiro. A Revolução de 30, o que significou? Tirar o homem do campo e trazer para a cidade. Quem vai ganhar com isso? O banqueiro. Tudo foi planejado, tudo planejado. Fazer o êxodo rural. O cara chega na cidade, e o Mazzaropi explica muito bem isso nos filmes dele. O bobão que chega na cidade, correndo nos prédios. É isso aí que o brasileiro de hoje. Ele está com o celular na mão e não sabe a meleca que é isso aqui. Isso aqui tem radiação eletromagnética. Eu tenho um vídeo para te mostrar. Você toca o telefone, bota o bombril aqui em cima, pega fogo.
E aí, Fábio, você sabia disso? Você não sabia Pega disso. fogo. Ó, os mosquitos tá acabando, a impressão minha. Cadê os mosquitos que não tem mais mosca? Acabou. Foi na pandemia. Você subiu as antenas do celular de 3,7 Hz para 60 Hz, bombardeou todos os óvulos dos insetos. Você, na época da pandemia, você não viu um mosquito no açougue. Não viu um mosquito da dengue. Porque morreram todos, como morreram também as pessoas com baixa imunidade. Quem tem baixa imunidade, morreu. Por quê? Porque o número de vírus é muito alto, a imunidade não conseguia encapsular os vírus, o vírus cresceu, a radiação matou, tornou lixo tóxico, entupiu os vasos capilares, matou a célula, matou o tecido, matou o órgão, matou a E vítima. tem a ver com 5G? Pior ainda, a 5G agora vai ser muito mais fulminante. Ali no Aruanã, colocaram uma antena. Ó, para quem, pra quem tá assistindo fora de Goiânia, Aruanã é um bairro conhecido aqui de Goiânia, tá? Botaram a tela, uma antena em cima da casa do seu João. Na hora que ligou, ele foi pro hospital e morreu. Mesmo? Morar debaixo de antena, pergunta para quem tem uma antena do lado de casa ou embaixo. Pergunta como é que eles vão. Se consegue dormir à 5G. noite. Aí arruma a culpa, né? Ah, ele tem depressão, ele tem dor de cabeça, tem não sei o quê. Vai nos hospitais, você vê a meleca que está das pessoas que foram atingidas pela radiação eletromagnética das antenas. Isso aqui tem radiação, meu amigo. Eletromagnética. Agora, Elon Musk está lançando um sistema direto do satélite, sem pegar a radiação eletromagnética das antenas. Espero que ele consiga sucesso para nós sairmos dessas estupradoras financeiras, que são as agências que vendem cartão pré-pago, cartão pós-pago, essa porcaria que roubam a família brasileira. Está na hora de alguém acudir o povo e parece que o Elon Musk vai conseguir mudar tudo isso. Professor, vamos voltar um pouquinho na política aqui, que está muito legal. Agora, recentemente, a gente viu a votação na Câmara da reforma tributária. Foi algo assim que a gente vinha discutindo há muitos anos, nenhum governo conseguiu evoluir, mérito do governo atual. Mas foi tudo muito rápido, não está muito claro. O senhor acha que, do jeito que está acontecendo essa reforma, até que ponto ela é benéfica e até que ponto ela pode prejudicar com essa urgência toda? Elzimar, de onde vieram esses políticos? De Marte? De Vênus? Não, vieram da sociedade nossa, sem inteligência social. Com a educação condicionada que o senhor falou. É um pessoal com cabeça vazia. Cabeça vazia é o sendo do diabo. Vem um cara e oferece 30 milhões para ele, votar e não vota? Mas claro que vota. Dinheiro e sexo é a melhor coisa do mundo. Porque aí ele tem que devolver o prestígio pro eleitor que também se Não vende. Não eleitor, não. Sabe por quê, Josmar? Não tem o voto distrital. Se o voto fosse... Eu digo do ponto de vista seguinte, professor. Porque eu costumo dizer que é uma ignorância as pessoas falarem de corrupção sem entender que ele é o maior corrupto. Porque o político ele sai do nosso meio, fruto do nosso ciclo educacional. E o segundo ponto, que ele entende o seguinte: para eu entrar naquele sistema, o voto custa muito caro. Verdade. Quanto que custa cada eleitor para vereador, para deputado, para senado, e você vai só subir na escala. Então ele chega lá, quando ele chega no poder, ele já está devendo para um monte de gente aqui, empresário, uma série de pessoas que o apoiou, e que o eleitor, por falta de educação, ele não sabe nem a função do político que ele votou e muito menos o que ele deve cobrar. Ele vende o voto à troca de um favor, à troca de um combustível e por aí vai. Então, quando ele chega lá, ele imagina o seguinte: para eu ter aquele eleitor de volta, para eu me reeleger, para eu continuar no sistema, eu preciso de emendas, eu preciso de dinheiro lá para o meu município. E aí chega o Fábio, que é o exemplo, que é o presidente atual. O Fábio entende que ele precisa e faz essas negociações. E entra governo, sai governo e a gente não tem nenhuma evolução. As pessoas dizem o seguinte: nossa, agora a gente está com a Câmara mudada, uma Câmara mais renovada. Mas quando eu vou ouvir os discursos da CPI, as defesas, as falas, os recortes, ali preocupados só em alimentar a sua base, eu vejo um representante que veio lá fruto, como o senhor citou muito bem aqui no início, fruto de um sistema educacional muito engessado, muito tapado, que ele fica assim, ó, ele faz essa retroalimentação
pelo que eu tô vendo, a gente não chega a lugar nenhum. Quando eu assisto a CPI, igual eu sentei essa semana, cara, é desesperador você assistir aquela CPI. Você vê os governistas defendendo, a grosso modo, que o que aconteceu em 8 de janeiro é culpa totalmente da direita, e você vê perdão, você vê os governistas culpando totalmente a direita pelo que aconteceu no 8 de janeiro, e, ao contrário, eles ficam tentando mostrar o seguinte: cara, a omissão foi só a omissão que causou aquele problema. Que nenhuma das duas teses, nenhuma das narrativas, né, como se diz hoje em dia, são verdadeiras e se sustentam. Então isso eu vejo que está muito complicado, está muito difícil de evoluir. Na verdade, o Congresso Nacional, Josimar, é formado do povo. Você vai buscar um cidadão para ser deputado, um cidadão para ser político, ele não passou por uma escola de administração pública. Ele não foi formado por uma escola de administração pública. Mas um detalhe, quem montou essa mesa aqui do nosso estúdio, e quem montou esses microfones, essas redes, nunca foi na escola. E quem montou essa sala e pintou nunca foi na escola. Você tem aqui uma universidade do estado de Goiás. Essa universidade é mantida com rico dinheiro do estado. Não tem um curso de agro. No entanto, o estado de Goiás, a vocação dele é agro. Por que não tem curso de agro? Porque não há uma ciência que leve o cidadão goiano a pensar, a ver o que é possível no estado de Goiás. O que nós precisamos? Não, é o que temos, vamos morder, vamos comer. Então tem lá várias faculdades da UEG esparramadas em todo o estado de Goiás, ensinando sexo dos anjos, formando contabilista, e tem muito contabilista, formando advogado, tem muito advogado, formando professor, tem muito professor. Está faltando o quê? Está faltando o cara que toca o trator na fazenda, o cara que mexe com colheitadeira, o cara que aplica os defensivos agrícolas para não morrer e não matar. Falta tudo isso para Goiás. Imagina o Brasil formando o quê? 1 milhão de advogados por ano? Outros 500 mil médicos? Está sobrando. Esse ano que vem vai ter 80 mil médicos desempregados. Mas não vão para o interior. O presidente vai ter que fazer mais médicos de novo, trazer gente de Cuba. Vai para o interior. Para atender o interior. Tem 1.800 municípios sem médico. É isso que nós estamos levantando. São problemas nacionais. Você levantou que o deputado não tem compromisso com o povo. O deputado tem compromisso com o esquema que ele montou. Isso. Isso não tem povo. O povo pega papelzinho no chão e vota. Ninguém faz uma colinha. 10% da população faz colinha. A maioria vota como quer. E o povo, pela sua deficiência educacional, não sabe votar. Não sabe votar, tem razão. O voto aqui tinha que ser, não podia ser obrigatório. E para as pessoas que realmente fossem votar. Eu também sou a favor, não deveria ser obrigatório. O político ele deveria me conquistar a votar nele, assim como o sistema americano, para que eu consiga ir até um local de votação e vote no Fábio, por exemplo, por conta do projeto dele, não porque eu sou... Se bem que a obrigatoriedade é uma mixaria, né? 3 e pouco, 90, mas tem muita gente que não... Josimar, tem que voltar o voto distrital. O voto distrital, por exemplo, pega 10 bairros no distrito. Você vai lá e promete uma escola pública lá, promete uma creche, promete... Se você não cumprir, você não é reeleito. É o sistema americano. O foi votado por quem em São Paulo? É o sistema americano, o voto distrital? O voto distrital tem que ser. Mas ninguém deixa instaurar. Os banqueiros não deixam. Como o banqueiro sempre tem maioria no Congresso, como foi o caso da urna eletrônica. O presidente pedindo a urna que pudesse ser auditada, os banqueiros falavam para os seus capachos lá, aqueles babaca que estão no Congresso, que foi eleito pela urna eletrônica, então passou por cima disso. Aí o ministro que estava tomando conta do Tribunal Superior Eleitoral, também, o Barroso, sempre disse que a urna é muito boa, tal. Todo mundo viu os furos da urna, está aí rodando na internet. O cara da Argentina mandando os resultados para nós das urnas. A urna que você votou, você foi ver lá, os votos que apareceram não tem nada a ver com o que houve da votação. Todo mundo sabe da pouca vergonha. Enfim,
Como consertar o Brasil? Pergunta boa. Boa pergunta, hein? Educação. Tá, mas vamos lá. Mas como convencer, antes, Fábio, só antes um pouquinho. Como convencer essa galera que o efeito está sendo ao contrário, está sendo pior do que na época que eu fui para a faculdade? Porque quando eu fui para a faculdade, ainda tinha uma glamorização de que o curso superior ainda tinha uma validade longa. Tinha. Hoje o jovem está achando o seguinte, que eu posso ser influência, eu não preciso estudar. Vou para a internet. Eu vou para a internet, eu vou virar Ganho influência, dinheiro. eu vou ganhar dinheiro. Ou vou jogar futebol. Eu não preciso ir para a faculdade. Então, assim, se antes já estava difícil, eu imagino que agora está mais ainda, porque hoje, todo mundo que você conversa, ele se acha um especialista em todas as áreas só porque ele viu um videozinho do WhatsApp sobre vacina, sobre reforma tributária, sobre esquerda, sobre direita. Ele não acredita mais que ele precisa ouvir um professor como o senhor sentar na faculdade, fazer um curso, aprender, passar por aquele processo. Eu acho que está muito mais desafiador do que antes. Tá, porque o professor veio da onde também? De Vênus, de Marte? Bem do nosso meio. Então o professor senta na sala de aula pensando no salário no final do mês. Ele não está preocupado em educar. Ele está preocupado em saber quanto que custa a aula dele, mais repouso semanal remunerado. Então nós estamos vivendo uma época... E a gente não tem atração nenhum professor, né? A gente acaba atraindo para a educação básica e fundamental, assim, não tem uma atração para vir os melhores professores. O salário é muito pequeno. O cara vai lá cumprir tabela. Quando ganha um professor em Hong Kong, de primário, o salário do governador da ilha. Olha só. Porque é muito importante aquele primeiro professor da criança. Hoje o primeiro professor fala assim, meninos... Vamos agora estudar matemática. Uma matéria difícil, mas eu vou tentar te explicar. Pô, mas começa bem, né? Matéria difícil. Aí trava a cabecinha do menino. Na matemática. Isso é o fim do mundo, porque essa professora, ela veio lá do interior, não conseguiu um casamento lá, veio para a cidade grande arrumar um casamento. Ela virou professora primária. Não tem nem o segundo grau. E está dando aula para o seu filho, para o seu neto. Formando o quê? Formando aloprados. Então a criança não consegue entender, porque ela também não tem. Ela não tem o que passar. Ela também é cabeça vazia. Ela tem mais inteligência para sexo, está treinando para sexo, entrando na internet para ver como é que fica mais bonita, como é que arrebita a bunda, como é que fica com a boca mais sensual. É isso que ela está procurando na internet. Ela não está procurando saber que sabonete é mais saudável para ela. Como que ela vai comer uma comida que não tem diacetil? Porque toda a indústria de alimentos do Brasil usa diacetil, que é para manter o gosto da comida, e é cancerígeno. Você sabia que aquele arroz parbolizado, aquele marronzinho, tem arsênico e é cancerígeno? Só um estudo agora. Quer dizer, tudo mata, tudo leva nós à morte. E o leite? Eu ouvi um especialista dizendo que o que a gente compra no supermercado não é leite, aqueles de caixinha propriamente. Não, aquele não tem nada de leite, só tem a cor branca. Aquilo é ridículo. A Anvisa tinha que tirar aquilo do mercado. E por que não tira, né? Se tem tanto especialista falando. A Anvisa não é do povo, a Anvisa é um órgão especializado em defender bandido. Olha essa Anvisa aí, essa pandemia maluca que nós tivemos. Não tem nada a ver. Vírus não voa, Palestra. Eu tenho vírus em mim, não chega a não sei que eu cuspo na sua boca. O vírus é mais pesado que a molécula do ar. Ele cai no chão, ele cristaliza. E quando você bater o pé, ver a poeira e subir, cair na sua boca, ele volta a viver. O vírus é um vivo morto. Quebrou todas as teorias de vida. Vida é aquele que produz DNA, vida que respira, vida que não sei o quê. Vai no dicionário. Em 1970 eu fiz uma definição de vida, me deu um título muito bom. Vida é transformação de energia em sistemas funcionais. Essa tese é minha. Eu desenvolvi, dividi a vida em vida intercalada, que é da luz, da lâmpada, vida contínua, que é do sistema solar, de energia potencial e energia cinética, e vida provisória, que é do ser humano, das plantas, tal, nasce, cresce, morre. Bom, criei isso naquela época, ganhei um prêmio, depois defendi essa tese na Suíça. Hoje eu sou, em termos de ciência, fui o primeiro a falar também que o câncer, a porta aberta do câncer é a depressão.
E por que da depressão? Você já se perguntou, Josimar, o que provoca a depressão? A depressão, eu vejo que é quando você... Eu acho que o modismo que se criou, que a gente pode tudo, e quando a gente não pode, a gente começa a fazer comparação. Há pouco eu disse que o diacetil Sim, é cancerígeno. Você comeu diacetil ou tomou um antibiótico, médico brasileiro só dá antibiótico. Primeira coisa que faz, antibiótico. Experimenta esse. Aí você verdade. fala, experimenta esse. A medicina no Brasil é feita para vender remédio. Ela né? foi feita para a indústria farmacêutica. O médico é o vendedor de remédio. Aí você toma um comprimido de antibiótico, você mata toda a colônia de lactobacillus do seu intestino. Toda a colônia morre. Se morrer a colônia de lactobacillus, você não digere vegetais. Porque quem digere vegetal para você são os lactobacillus. A tal bactéria boa. Bom, não digeriu vegetal. Você comeu couve, comeu tomate, passa direto para embora. Mas se você tiver uma colônia de lactobacillus boa, ele vai digerir e vai defecar proteína vegetal. Promessa, Josimar, vocês não passam de comedor de bosta de bactéria. O que vocês acham? tá vendo aí, Fábio? Você não sabia Você disso. absorve bosta da bactéria. Essa bostinha da bactéria, do lactobacillus, é que gera a serotonina, que é a proteína da alegria. Quando você não tem serotonina, você entra em depressão. E vai para a Igreja Universal do Reino de Deus pegar na mão de Jesus. E deixar dinheiro lá para aqueles crápulas. Então essa é uma das respostas que tem muita gente depressiva. Claro. No que come. Toda comida que você tem Que diacetil. vem pela boca. Vai na Pelo boca. que você come. Ninguém come comida natural. Nós estamos comendo só porcaria. Usando aquele óleo vagabundo, que é a canola, girassol. Aquilo é veneno. É metal. Tá, deixa eu só entender aqui uma coisinha então. Vamos lá. Nós vivemos uma carga hereditária social, né? Verdadeira hereditariedade social. Você disse que, por exemplo, desde o sistema político, né, familiar, que a gente é envolvido, né, ser educado pelos pais, a escola, já está tudo ali com aquela cabeça toda feita, né, pré-feita por argumentos que não, na verdade, não nos fazem bem. A sociedade ocidental é inferior à oriental, porque muitos tratamentos hoje que a gente vê alternativos, muita coisa que eu já vi até você tratando, até mesmo no meio político, educacional, parece que o mundo oriental é melhor que o nosso mundo ocidental, né? Então, o que se busca de valor, às vezes, a gente tem que buscar fora, é isso? Na China, você visita um médico com dor de cabeça. Ele pergunta, senta você, te analisa, vai lá, pega os remédios, formata um remédio para você, põe num saquinho e te entrega. Toma isso aqui 3 vezes ao dia. Se você não sarar, você não precisa voltar e pagar para ele, não. Você só paga se você sarar. Se você cobrar um juro acima de 2% na China, você vai ser preso. Se você faltar com respeito a uma criança, um estupro, você vai morrer. Quer dizer, a sociedade nós queríamos estar lá. E nós estamos aqui com o quê? Convivendo com o Lázaro Barbosa da vida, que é a desgraça, que judiou de uma família inteira. O cara pegou uma criança de 12 anos, botou numa mala e judiou da criança. Agora recente, o pai, por conta do relacionamento, pegou as 2 filhas, colocou no carro, atirou fogo. Ah, é mesmo, é verdade. Você imagina? Por que existe isso lá? Existe aqui, não existe lá. Porque lá tem pena de morte. Jesus, caro telespectador, diz no livro de Mateus o seguinte: aquele que molestar minhas criancinhas, seja amarrado a pedra de moinho ao pescoço e arremessado ao fundo do mar. Foi Jesus que disse isso. O homem que trouxe o amor para nós, mandou nós se livrar dos Lúcifer da vida, dos demônios da vida e amar uns aos outros. Demônio não merece amor. Quem maltrata, quem judia de criança, quem estupra criança, quem mata o pai da criança, é demônio. Tem que livrar da sociedade esse povo e cuidar das pessoas boas, porque os bons estarão na graça de Deus e vão ressuscitar a casa do Pai Celestial. Professor, eu vi aqui que o senhor é PhD em Biologia, mas também graduado em Direito. Qual curso que o senhor fez primeiro? Eu fiz Biologia. Biologia. Mas como eu
no tempo de estudante da Universidade de Brasília, eu fiz um discurso lá contra um bandejão que tinha uma barata dentro. Aí me prenderam e depois disso não me deram sossego mais. Eu estava aqui na universidade fazendo meu curso de biologia, com canteiros, a radiação eletro, raio-x e tal, trabalhando, estudando. Vinha a Polícia Federal e prendia, levava para justificar não sei o quê. Todo dia eu era preso. Então eu não conseguia dar aula, saía do cursinho, Isso era na época tinha da um jipão me ditadura. esperando lá embaixo. Vamos embora para você explicar o Ditadura, negócio. né? Aí eu falei, vou fazer direito para saber quais são os meus direitos. 3 anos depois me formava em direito. E o diploma de biólogo eu só consegui com os trabalhos publicados. São trabalhos inovados no mundo biológico. E agora, eu hoje sou um professor, simplesmente professor, tentando posicionar uma sociedade. Ou seja, um passarinho com um biquinho d'água, vai lá na mata pegando fogo, ele joga um biquinho de água lá. Aí o cara fala, vem cá, o Badião não vai mudar isso aí. Não vai mudar porque eu não dou conta de mudar. Mas também não dou conta de ficar calado. Vou continuar falando. Então tem o Ciro Gomes. Falando, não chega a presença da República. Por quê? Porque não tem esquema com os banqueiros. Você chega lá, vai cortar a mamata dos E porque banqueiros. não é entendido. O Ciro Gomes, tem muita gente que não concorda com essa comparação que eu faço. Eu não estou comparando o currículo acadêmico nem a pessoa, mas a forma de não ser entendido no pensamento que é o correto. O Ciro Gomes, eu comparei ele com o Enéas. O Enéas só passou a ser entendido depois que morreu. O Ciro Gomes é a mesma coisa. O Ciro Gomes denunciou aquela venda da refinaria do governo Bolsonaro, falando que havia corrupção, ninguém acreditou, achou que ele era um louco. O que aconteceu agora? O escândalo da joia. O que era aquilo ali? É nitidamente um respingo, não vou nem aqui falar propina para não me comprometer, mas é um respingo de uma denúncia que ele havia feito lá. E sem contar a quantidade de políticas que ele havia adotado, que ele era o único candidato que tinha um livro escrito, um projeto feito. Muitas das políticas dele foi adotada pelo Lula e o Bolsonaro também dizia que adotaria se fosse eleito. Então é um cara que fala muito, mas é porque as pessoas não estão preparadas para entender. Talvez se ele falasse uma linguagem mais simples, mais o que o povo quer ouvir, porque, convenhamos, tanto Lula e Bolsonaro, os dois têm uma qualidade ímpar. Populista. Saber falar a linguagem do povo. Ele fala o que o povo quer ouvir, os dois. Em viés diferente, mas fala o que o povo quer ouvir. O grande segredo é o que você está colocando aí muito bem. O político fala o que o povo quer ouvir. Ou que a imprensa põe o povo para ouvir. A imprensa está caminhando com o Lula. Lembra que o Lula usava camisa vermelha no início da campanha? Sim. Depois passou a usar azul. Final da campanha só tinha camisa azul, gravata azul. Nada de vermelho. Depois que ele tomou posse... Quem sugeriu isso para ele foi a Simone Tebet, que chegou e falou, tem que mudar isso aqui, desconstruir isso. Ele se proclamou comunista. Agora. É traição. Por que não falou que ele era comunista lá atrás? Fala, não. É errado. Isso é cara de impeachment. O cara mudou a política dele. Agora eu sou comunista. Então o presidente, de repente, virou comunista. Eu não tenho nada contra os comunistas. Ao contrário, acho bonita a tese deles de defender o Estado igualitário. Por outro lado, nós estamos vivendo um momento muito importante. É como nos livrar dos banqueiros. Porque nós estamos pagando muito caro. A família está pagando caro, o município está pagando caro, o Estado está pagando caro, o governo está pagando caro. Eles estão levando toda a riqueza nossa e nós não estamos tendo nenhum direito ao investimento. 19% do orçamento da União para o presidente administrar a União é impossível. Nenhum presidente consegue fazer isso sem aumentar a dívida pública, captar dinheiro. Isso é anomalia. Tinha que viver do imposto. Começa a vender títulos para poder pôr dinheiro no caixa e pagar as contas. Isso é muito sério. Com isso, meu caro Josimar e Promessa, só tem uma saída para nós. A educação. A educação plena. No governo da Dilma, eu consegui restabelecer filosofia e sociologia. Gostaria que restabelecesse também a história crítica, a geografia crítica, para que nós possamos formar homens capazes de refletir
sobre a importância do voto, a importância da eleição. E nós restabelecemos um país com cidadania, acima de tudo. Show, gente. Aula excepcional com o professor Badiano. Fábio, muito obrigado por ter trazido esse professor aqui. Que aula, né? Nem vi o tempo passar, nem vi isso. O Fábio não me dá um sinal ali, nem tinha visto o tempo passar. Gente, com essa aula maravilhosa, a gente encerra o nosso 9º podcast.